Boa noite, irmãos. Estou aqui mais uma vez para trazer um estudo. O título é Testemunho. Como está a sua vida diante de Deus e dos homens? O que eles podem dizer dela? Então, como está, irmão, a sua vida diante de Deus e dos homens? Será que Deus está vendo a sua vida de um jeito agradável? Como os homens estão vendo o seu testemunho? Então, Jesus, ele está sempre nos observando, né? E devemos dar a ele um bom testemunho. Então, vamos ver a primeira pessoa. Então, nós vamos ver, estudaremos a vida de algumas pessoas da Bíblia e o testemunho de vida que elas deram diante de Deus e dos homens, né? E que nós também possamos seguir o exemplo destas pessoas, exemplo bom, né? Então, a primeira pessoa que nós vamos estudar é Abraão. Em Gênesis, capítulo 22, verso do 1 e 2, diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. E os versos do 9 ao 12 diz assim: Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então, Abraão, Deus pede que Abraão vá sacrificar o seu filho. Então ele diz: vai até o monte Moriá e lá sacrifica o teu filho. Então Deus estava provando Abraão, dando uma prova a Abraão. E Deus queria que Abraão provasse que amava mais a ele Deus do que o seu filho. E a prova era Abraão pegar o seu único filho dele e de sua esposa, né? O filho da promessa, o filho amado que Deus havia prometido, o filho desejado, esperado, né? Aguardado de muitos anos. Agora Deus está pedindo: vai lá, sacrifica o teu filho. Então, que testemunho Abraão iria dar a Deus, né? Será que ele iria dar um testemunho, né, de amor, de fé, obediência, né? De aqui, como Deus mesmo disse, né? Pois agora sei que temes a Deus. Então, o testemunho que ele deu foi tudo isso, né? Um testemunho de fé, de amor, obediência, de temor a Deus. Então, Abraão não negou o seu filho.
Ele deu o seu filho, ele foi fazer o que Deus mandou. Ele amava Deus, ele temia Deus, ele respeitava Deus. E ele não negou a coisa mais importante da sua vida, que era o seu filho. Em segundo lugar, né? Em primeiro lugar era Deus. Então, se Deus lhe pedisse uma prova assim, você passaria nessa prova? Será que você estava pronto a passar? Se Deus dissesse, eu quero o seu filho, eu quero usar o seu filho para ir lá na África, lá em outros países onde os missionários estão sendo mortos, será que você daria o seu filho? Será que Deus, mesmo que Deus quisesse levar o seu filho para o céu, será que você estaria pronto em dar o seu filho? Então Abraão não negou. Então Abraão passou naquela prova. E ele teve um bom testemunho. Um testemunho de temente a Deus. Um testemunho de fé em Deus. Um testemunho de amor a Deus. Um testemunho de obediência. Então Abraão teve este bom testemunho. Tanto diante de Deus como dos homens. Tanto que nós agora estamos ouvindo sobre ele. E a palavra de Deus está escrita a história de Abraão. Então, que possamos nós também, diante de Deus e diante dos homens, dar este bom testemunho, né? Testemunhar coisas boas, falar do amor de Deus para outras pessoas, né? Tantas pessoas estão necessitando desta palavra. Tantas pessoas estão necessitando de um aconselhamento, né, de uma ajuda financeira e de outras coisas mais. Muitas vezes nós viramos o rosto, né, viramos as costas, não ajudamos, dando assim um mau testemunho, porque o testemunho que Deus quer que nós que demos ao mundo é o testemunho que ele nos ensinou, né? Jesus veio aqui à Terra e nos mostrou como devemos fazer. Então, ele mesmo nos foi o exemplo, né? O modelo, e devemos ser este modelo. Então, Abraão venceu, né? Esta prova. Ainda vamos ler em Gênesis 22, versículo 13 e do 16 ao 19, que diz assim, verso 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E agora do 16 ao 19, diz assim. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Betseba, onde fixou residência. Então, este foi o testemunho que Abraão teve diante de Deus e diante de nós, os seres humanos, né? Porque ainda hoje é pregado, anunciado, contado a história de Abraão que nós estamos vendo agora. Então, que nós também, como filhos de Deus, possamos dar esse testemunho. Então, Abraão, ele teve fé, ele cria que mesmo matando seu filho, sacrificando a Deus, Deus o ressuscitaria. Ele teve amor por Deus, ele não negou o seu filho.
E ele também obedeceu, né? Mesmo que aquilo, né, iria trazer ao seu coração uma grande tristeza, né, uma grande dor de entregar o seu filho, mesmo assim ele entregou. Quantas vezes, né, nós não temos coragem de entregar nem nossos dízimos, nossos não, porque o dízimo não é nosso, o dízimo é do Senhor. Mas muitas vezes nós retemos para nós. Queremos o que não é nosso, né? Assim dando um mau testemunho diante de Deus e dos homens, porque Deus vê tudo, né? E os homens ficam sabendo também que nós somos desonestos. Então devemos ver que tipo de testemunho nós estamos dando para as pessoas, tanto os crentes como os incrédulos, né? As pessoas que não conhecem a Deus. Então, a segunda pessoa que veremos é Pedro, né? O apóstolo Pedro. Pedro era um homem inconstante. Vamos ver Mateus capítulo 26. Mateus 26, do 31 ao 35. Mateus 26. Capítulo 26, do 31 ao 20, do 31 ao 35, diz assim: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, o testemunho que Jesus estava dando de Pedro, ele iria negá-lo. Mas Pedro, ele estava tão firme, achando que realmente estava firme, ele achando que poderia, ficar firme, que não ia acontecer aquilo. Muitas vezes nós achamos que sabemos mais do que Deus, né? Jesus disse que Pedro iria negar ele, mas ele achava que era mais sábio do que Deus. Muitas vezes nós estamos assim, né? Achando que somos mais sábios, sabemos mais do que Deus. Então, Deus, ele nos conhece. Então, quando Deus nos manda uma prova, não é porque Deus vai mandar uma prova que não podemos resistir. Nós podemos. Todas as provações nós podemos resistir. Muitas vezes não queremos resistir. Não estamos dispostos, a resistir. Por isso caímos. Não é porque não podemos resistir, mas é porque não estamos dispostos, E Pedro aqui achava que estava disposto. Ele era um pouco arrogante, Ele achava que era mais forte do que os outros discípulos. Por isso ele disse: nem que todos, te deixe, não permaneça, mas eu vou permanecer firme. Então devemos ter muito cuidado, com a nossa alta confiança, Esse excesso de confiança. Se Deus nos fala uma coisa, Deus é que sabe. Então devemos ser humildes e ser mais vigilantes, Então muitas vezes pensamos que estamos prontos para fazer o que Deus nos manda. Mas quando chega a hora da prova, vemos que não estávamos tão dispostos assim. Não foi uma prova além que podíamos resistir.
foi porque não estávamos dispostos. Pedro queria defender Jesus usando a sua força, né? Jesus não precisa da nossa ajuda. Jesus, ele é o Todo-Poderoso. O que Jesus quer mesmo é a nossa obediência, que possamos ou que queiramos, né, fazer o que ele nos manda. Mas muitas vezes nós falhamos, né? A Bíblia nos diz: quem está em pé, cuide para que não caia. Pedro caiu por excesso de confiança. Então, Pedro estava tão certo de si que não iria negar Jesus, que Jesus disse que ele iria negar, que disse que não. Todos os outros podiam fazer isso, mas ele não. Muitas vezes nós estamos assim, né? Eu sou crente, muito crente, eu não faço isso, eu não peco, eu não falo mal de ninguém, eu não adultero, eu não faço isso, não faço aquilo. Esse é excesso de confiança, né, em si mesmo, não em Jesus, porque a Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia. Então nós devemos estar vigilante, né, olhando para a nossa vida, onde estamos mais fracos para podermos nos fortalecer, nunca achar que somos completamente fortes, né, porque não somos. E nós temos sim um inimigo forte, um inimigo poderoso, que ele sabe as nossas fraquezas. Mas devemos lembrar que mais forte do que Deus, do que Jesus, não existe. E devemos nos apegar a ele. Então, Pedro, ele deu esse mau testemunho, né? Testemunho de covardia, né? De medroso. Ele negou a Jesus. Por que ele negou Jesus? Porque ele teve medo de ser preso, de ser morto, por causa do seu medo. Ele não quis dizer que realmente era um dos discípulos. Então, Pedro, ele deu esse mau testemunho. Jesus avisou antes, mas ele achou que Jesus estava mentindo. Muitas vezes nós somos assim, achamos que sabemos mais do que Deus e devemos pedir perdão a Deus, né? Então Pedro, ele pecou por excesso de confiança em si mesmo, não em Deus, né? Então a terceira pessoa é Jó. Então Jó, capítulo 1, os versos 6 a 8. Jó, capítulo 1, do 6 a 8, diz assim, capítulo 1, verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, que testemunho maravilhoso que Deus está dando aqui de Jó. Já pensou, olha, o testemunho que Deus está dando. E Deus está dando esse testemunho perante quem? Perante o nosso inimigo, Satanás, o nosso poderoso inimigo, né? Ele é mais poderoso do que nós, mas não é mais poderoso do que Deus. E Deus é o nosso Pai, e Ele está conosco, e Ele é quem nos dá a força, né? E não deixa Satanás fazer nada sem a sua permissão. Ele não faz nada sem a permissão de Deus. Mas o testemunho que Deus está dando aqui de Jó, não é? Primeiro, ele diz: observaste meu servo Jó? Primeira coisa, Jó era um servo de Deus. Então, Jó servia a Deus. Será que nós estamos obtendo esse testemunho de servo de Deus? Jesus, ele nos deu o exemplo, né, de ser servo.
Ele disse que veio à terra para servir. Ele veio servir a quem? A nós. Então, ele nos serviu. Ele foi a oferta oferecida a Deus para nos salvar. Então, Jó, primeiro testemunho que Deus dá aqui, que ele era um servo. E um servo bom, né? Porque ninguém, olha, ninguém há na terra semelhante a ele. Já pensou? Em toda a terra, no tempo de Jó, Deus está dizendo que não tinha ninguém igual a Jó. Que testemunho maravilhoso que Deus está dando de Jó a Satanás. Homem íntegro. Jó não era só um servo. Ele não era somente uma pessoa, ninguém há na terra como semelhante a ele. Não só isso, mas aqui Deus está dizendo também que Jó, ele era íntegro. Ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que procurava fazer a vontade de Deus. Reto, né? Certo, correto. Uma pessoa que estava ali pronto a fazer, a obedecer ao seu Deus. Pessoa justa, né? Pessoa reta, correta. Temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Deus deu esse testemunho de Jó. E se Deus deu esse testemunho de Jó, imagine os homens que conviviam com ele. E nós ainda hoje damos esse testemunho de Jó, porque está escrito na palavra de Deus. Mas será que as pessoas que nos conhecem, será que Deus pode dar de nós, pode dar algum testemunho bom de nós, meu, de mim, de você? Como está a nossa vida diante de Deus? Como está o nosso testemunho, o seu testemunho, o meu testemunho? Será que podemos, né, obter de Deus esse testemunho também? Ah, a minha serva Antônia, ela é honesta, ela é uma serva obediente, ela é uma serva temente a mim, uma serva que me ama. Será que eu estou demonstrando isso diante das pessoas? Será que eu estou demonstrando esse temor a Deus, esse respeito, esse amor, essa obediência? Será que eu estou ajudando o meu próximo como Deus nos manda fazer? Ele diz que nós devemos amar a nós mesmos e ao próximo, né? Como a nós mesmos. Muitas vezes nós dizemos que nos amamos, mas não amamos o nosso próximo. Então, que tipo de testemunho estamos dando a Deus? De servo? Servo bom e fiel? Ou servo que serve mal? Será que nós somos servos que servimos bem ou servos que servimos mal? Não fazemos nem aquilo que Deus nos manda. Então, Jó, ele obteve esse maravilhoso testemunho. Ele era um servo. Ninguém era semelhante a ele na terra, no tempo em que ele vivia. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Muitas vezes nós vamos ao encontro do mal, né? E nós não estamos nos desviando do mal, devemos nos desviar do mal, né? O Salmo 1 nos diz, né? Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos justos, no conselho, né, dos ímpios, não se senta na roda dos escarnecedores. Então nós devemos fazer como Jó, porque Jó fazia isso. Ele se desviava do mal. Ele procurava ser um servo obediente a Deus. Por isso ele obteve esse testemunho de Deus. E que nós, como filhos de Deus, possamos, né, a cada dia também procurar, né, a obter um testemunho bom diante de Deus e dos homens. Que Deus olhe para dentro de nós, que não seja só aparência, né?
Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece todo o nosso ser. Não adianta a gente querer enganar só na aparência. A aparência engana os homens, nem todos, né? Mas Deus, ninguém engana. Então, que possamos realmente ser testemunhas fiéis diante de Deus e dos homens. E que Deus possa, né, olhar para nós e dizer: minha filha, meu filho, eles realmente são minhas testemunhas. E é isso que Deus nos quer, né? Ele quer de nós, que sejamos testemunhas dele nesse mundo. E boas testemunhas. Quantos escândalos, né, de muitas pessoas que dizem que são servos do Senhor, são até pastores, são líderes, são isso, são aquilo, estão dando maus testemunhos, porque estão caindo, né, na cilada de Satanás. Estão caindo na cilada de Satanás, estão pecando. Que possamos vigiar mais, possamos nos vigiar. Não vigiar os outros, mas nos vigiarmos para não cairmos na tentação de Satanás. Porque junto com a prova vem a tentação. E Deus, ele não nos tenta, não é? Mas ele nos dá a prova. E essa prova é para nós sabermos o quanto realmente estamos firmes com Deus. Pedro, ele pensava que estava firme. Ele tinha certeza que não iria negar Jesus. Mas aquela prova serviu para mostrar a Pedro que ele não estava tão firme com Deus, com Jesus, como ele imaginava. Então, que possamos realmente nos humilhar diante de Deus e reconhecer que sem Deus nós não podemos permanecer firmes. E que a cada dia possamos, né, dar um bom testemunho. A quarta pessoa e última é Abel. Em Hebreus, no capítulo 11, verso 4, diz assim. Hebreus 11, 4. Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então, ele obteve testemunho de ser justo. Então, o testemunho que ele obteve diante de Deus e dos homens é que era justo. Então, ele era uma pessoa justa. Será que você tem, meu irmão, esse testemunho de Deus? A Maria é uma pessoa justa. Ela não é uma pessoa injusta, cruel, uma pessoa desonesta. Não, ela é uma pessoa justa. Ela trata os outros com justiça, né? Que muitas vezes é fácil a gente ser injusto. Muitas vezes a gente quer sempre puxar para o nosso lado, né? Principalmente em relação à nossa família e à família dos outros. Mesmo a nossa família, nosso parente estando errado, a gente quer puxar para o lado dele. Isso é injustiça, né? Então devemos ser sempre justos diante de Deus, né? E dos homens, porque isso é um testemunho. Nós, como filhos de Deus, somos a Bíblia do mundo. O mundo não lê a Bíblia, ele lê a nossa vida. E se o nosso testemunho é um testemunho ruim, então o mundo não vai querer seguir Jesus, porque eles não estão vendo nada de bom. Eles não vão ler a Bíblia. A Bíblia que eles leem é a nossa vida. Por isso devemos ser uma pessoa justa, uma pessoa que ama a Deus e ao próximo, uma pessoa que tem fé, que crê de verdade. Já pensou os incrédulos vendo eu pregando sobre Jesus, falando de Jesus, dizendo que sou salva, dizendo isso e aquilo, mas na hora da dificuldade estou chorando, reclamando, puxando meus cabelos, com medo das coisas acontecerem. Que testemunho eu estou dando diante dessas pessoas? Um testemunho que não tenho fé, um testemunho que não estou realmente dependendo de Deus.
Então devemos dar um testemunho bom diante de Deus e dos homens. Então Abel deu testemunho de justo, né? Abel era o segundo filho de Adão e Eva. Com certeza seus pais haviam falado o que aconteceu com eles, né, lá no jardim. Eles pecaram, desobedeceram. Lá em Gênesis capítulo 4, os versos 3 e 4, Gênesis capítulo 4, e os versículos do 3 ao 4 diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então, Abel, ele era uma pessoa que queria fazer a vontade de Deus. Então, ele era pastor de ovelhas, né? Ele tinha o seu rebanho. Ele cuidava das ovelhas. Ele sabia que o sacrifício, né, que Deus se agradava era oferta de cordeiro. Então, Abel, ele ofereceu, né, a Deus do seu rebanho, né, as primícias, as primeiras ovelhas, né, os primeiros carneiros que nasciam, ele já separava. Esse aqui é do Senhor. Então eu vou oferecer o melhor do meu rebanho para o Senhor. Então Abel, ele queria, né, sempre dar o melhor para o Senhor. E nós, o que é que estamos oferecendo para o Senhor? Será que estamos oferecendo realmente as primícias do nosso trabalho? Será que estamos oferecendo a Deus o melhor de nós, melhor da nossa vida, melhor do nosso dia, o melhor da nossa noite, melhor da nossa família? O melhor, será que estamos entregando a Deus? Ou só aquilo que sobra? Só o que não queremos mais? Muitas vezes, sobrou essa moedinha aqui, eu vou levar para a oferta. Eu só tenho esses minutinhos aqui, eu vou orar. Muitas vezes nós estamos entregando só os restos para o Senhor. Deus, ele não precisa de nada de nós, né? Mas ele quer que nós provemos a ele que realmente nós o amamos, somos obedientes, né? Que possamos dar um testemunho, né? Testemunho que Deus se agrade, que possamos ofertar, né, o melhor de nós, né, da nossa vida, do nosso ser, do nosso corpo, da nossa casa, da nossa família para o nosso Deus, né? É isso que ele quer, pois ele ofertou a nós o melhor, né? Então, Deus, ele ofertou o seu filho, né? Ele nos deu o seu filho. Então, nós vemos também uma outra pessoa, né, ofertando, dando uma oferta a Deus. Só que Deus não se agradou desta oferta. Então, Caim, ele também ofereceu a Deus uma oferta. Só que Deus não se agradou da oferta de Caim. Por que Deus não se agradou? Lá em 1 João 3 diz assim, 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 3, nós lemos assim, 3, versículo 12, que diz assim: Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, Caim, ele era do maligno. Então, as obras de Caim eram más
e as de seu irmão justas. Então Deus ele não aceitou a oferta de Caim, porque Caim era maligno. Ele não tinha nada bom nele. Ele não queria servir a Deus. Ele não se importava com a palavra do Senhor. Eu creio que a mesma palavra que Abel recebeu de seus pais foi a mesma palavra que Caim recebeu. Mas nós temos uma escolha. Deus ele nos fez com livre arbítrio, né? Nós é que escolhemos se queremos servir a Deus ou não. E Caim escolheu não servir a Deus. Aqui Deus, o próprio Deus está dizendo que ele era do maligno. Ele não queria saber de Deus. Deus não aceita oferta de uma pessoa maligna, pois uma pessoa maligna é uma pessoa que é do mal, né? Ela não quer saber do bem, só quer fazer o mal. No coração dele não existe nada bom. Então isto é tão certo, né? Que Deus deu um conselho para Caim quando ele estava querendo matar seu irmão. Deus disse: olha, tu pode dominar, né? Esse pensamento que está na tua cabeça. Então, em Gênesis, capítulo 4, os versos 7 e 8, eu vou ler aqui para os irmãos ficar bem. Já li outras vezes em outros estudos, mas vou ler de novo. Sempre é bom lermos para ficar gravado em nossos corações. Então, capítulo 4, versos 7 e 8 diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus ele deu esse conselho para Caim, mas ele não ouviu. O que ele queria mesmo era fazer o mal, porque ele era do maligno. Foi por isso que Deus não aceitou a oferta que Caim ofereceu a ele. Então, quem primeiro sacrificou um cordeiro foi Deus, vocês sabiam? Vocês sabiam que foi Deus o primeiro que ofereceu um cordeiro lá no Éden, em prol dos homens? Então, aqui, Gênesis, capítulo 3, versículo 21, diz assim. Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, Deus, ele não só ofereceu aquele animal, mas ele tirou a pele e fez roupas para o homem, né? E a sua mulher, para não andarem mais nus. Então, aquele cordeiro que Deus ofereceu, né, em prol do homem, para o homem andar vestido, aquele cordeiro que derramou foi o primeiro que morreu, o primeiro na natureza, né, na criação de Deus, que deu a sua vida por causa do homem, foi aquele cordeiro lá no Éden. E ele foi morto, e aquele cordeiro já representava Jesus. Ali era uma representação do sacrifício que Deus ia dar para nós, por nós, né? Então Deus, ele deu aquele cordeiro lá no jardim, já representando o seu filho, que representava o cordeiro do sacrifício no Velho Testamento. Então Deus, ele primeiro foi quem nos ofereceu, né? Ele nos ofereceu aquele cordeirozinho. Mas nós vemos também, né, uma pessoa oferecendo a Deus um cordeiro, né? Essa pessoa é Abel, né? Então Abel, nós já vimos, Abel, ele pegou também do seu rebanho aquele cordeiro e ofereceu a Deus. Então, primeiro Deus ofereceu um cordeiro para vestir o homem, né? Depois Abel ofereceu a Deus um cordeiro.
Então, esse cordeiro representa Jesus. Lá no comecinho, já estava ali Jesus sendo representado por um cordeiro. E o cordeiro está morrendo, derramando o seu sangue, dando a sua vida por causa do homem. Então, Deus, ele sempre amou a sua criação. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, desde o comecinho, desde o Éden, Gênesis 3:21, Deus está ali oferecendo um cordeiro que representa Jesus. Representa que Deus estava oferecendo seu filho para ser morto pelos homens, né? Para que os homens não fossem separados dele para sempre. Então Deus, ele sempre nos amou. E ele mandou seu filho para nos resgatar, para nos livrar da morte eterna, né? Do inferno, do lago de fogo, porque todos aqueles que são malignos como Caim, que não se arrependem dos seus pecados, que acham bom, né? Tem prazer em estar fazendo as coisas erradas, que não dão bom testemunho porque não tem Jesus na vida, então essas pessoas, o castigo delas será junto com Satanás, lá no inferno. O inferno não é lugar de Satanás reinar, não. O inferno é lugar de castigo para o Satanás. É lugar de castigo para o homem desobediente. Mas Deus, ele não quer que ninguém vá para este lugar. Porque esse lugar Deus fez para Satanás. Mas Satanás não quer ficar lá só. Então ele fica enganando, né? Iludindo, tentando as pessoas a fazerem o que ele quer, que é para cair no pecado e irem morar com ele. Então, Abel, ele foi essa pessoa justa. Então, Caim e Abel, Adão e Eva tiveram 2 filhos. Um era do maligno, o primeiro, né? O segundo era justo, era de Deus. Então, ele foi justificado. Nós só somos justos quando Deus nos justifica. Porque Jesus, ele morreu para nos salvar. Quando nós cremos e recebemos Jesus, então nossos pecados são lavados. E diante de Deus nós somos considerados justos, porque o justo Jesus nos justificou. Quer dizer, e ser justo significa considerado sem pecado. É assim que Deus quer que nós estejamos diante dele, justificado como Abel, né? Meus irmãos, nós ainda não somos perfeitos e nem seremos enquanto estivermos neste corpo mortal, neste corpo de pecado, né? Apesar de já sermos salvos, mas ainda não somos perfeitos. Aqui e acolá nós caímos, né, no pecado, mas nós, como filhos de Deus, não devemos permanecer no pecado. Porque nós temos um advogado, né, Jesus. Quando nós desobedecemos, devemos correr para os braços dele, né? E a Bíblia diz lá em João, que em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, mesmo ainda não sendo perfeitos, mas nós podemos pedir perdão arrependidos e Deus, Jesus, irá nos perdoar. Então, nós ainda não somos perfeitos e nem seremos enquanto vivermos neste corpo mortal, mas a cada dia podemos melhorar.
e o nosso testemunho diante de Deus e dos homens também. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o nosso testemunho de vida, né, melhora, porque nós vamos obedecendo a Deus. Quanto mais obedecemos a Deus, mais parecido com Ele, mais parecido com Jesus ficamos, certo? Basta observarmos a palavra de Deus e obedecer. Que cada um dos filhos de Deus estejam realmente dispostos a mudar para melhor. Então, precisamos estar dispostos, precisamos querer, não é? Mudar. Então, nós vimos que Pedro, ele se acovardou, naquela passagem que lemos, ele se acovardou e negou Jesus, porque teve medo. Mas nós vemos que depois disso, ele se arrependeu e chorando, né? Ele se arrependeu, com certeza confessou a Deus. E daí em diante nós vemos a mudança de Pedro, né? E a história, né? Na Bíblia não fala, mas a história da igreja, né? Conta que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer como seu mestre. Então, Jesus morreu crucificado, não de cabeça para baixo. Mas Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque pregava sobre Jesus. Então, aí ele já não estava mais acovardado, mas aí ele deu um bom testemunho. Ele foi fiel até a morte, né? Ele morreu dando um bom testemunho. E que possamos a cada dia que passamos nesta terra, cada dia, cada momento que Deus está nos dando ainda, que possamos a cada dia mudar, né, o nosso testemunho para melhor, melhorando cada vez mais, sendo fiel, sendo obediente, amando a Deus, recebendo de Deus esse testemunho, né, testemunho de justo, testemunho de servo, testemunho de pessoa honesta, né? Pessoa que realmente faz a sua vontade. Uma pessoa que realmente está disposta até, se possível, morrer por ele. Pedro pensava que estava preparado para morrer, se possível, por Jesus, mas não estava. Mas que possamos, né, pedir a Deus que, se for necessário, que possamos estar, né, preparados para fazer isto. Então, e você, meu amigo, que ainda não recebeu Jesus como Salvador, você que entendeu essa mensagem de salvação e você quer convidar Jesus, o Cordeiro de Deus. Lá João Batista, quando foi batizar Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele cordeirinho que Deus sacrificou lá no Éden para tirar a pele e fazer roupa para o homem. Aquele cordeirinho que Abel ofereceu a Deus. Aquele cordeirinho que Abraão viu, né? Quando foi sacrificar seu filho, que Deus disse para não, e mostrou um cordeirinho. Ali tudo representava Jesus. Aquilo ali era uma representação do seu filho, que ele estava dando, que ele iria dar para salvar, né, a cada um de nós. Então, Jesus já foi dado, Jesus já veio, Jesus já sofreu, Jesus já morreu. Mas Jesus não ficou morto. Jesus já ressuscitou. E Jesus subiu ao céu. Mas Jesus não vai ficar no céu todo o tempo. Ele vai voltar. E é em breve. Já está mais perto do que longe. Os sinais que ele deixou de quando ele estivesse para voltar já estão todos se cumprindo. Então, você que entendeu essa mensagem,
que ainda não convidou Jesus para entrar em seu coração. Não faça como Caim, que era do maligno e não quis fazer a vontade de Deus, não quis obedecer a Deus e se perdeu. Aqui no Novo Testamento, o próprio Deus diz, né, que ele era do maligno, que as obras dele eram más. Então, se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, ore comigo agora e convide Jesus para entrar no seu coração. Senhor Jesus, eu te convido, que tu venhas entrar no meu coração, lavar os meus pecados e fazer morada na pessoa do teu Espírito Santo. Venha me encher de ti, Senhor. Me perdoa, me ajude, aumenta minha fé, que eu possa realmente ser um servo fiel, que possa obter um testemunho bom de ti, meu Senhor, e também dos homens. Que os homens possam ver a minha vida, ler a minha vida como se fosse a tua palavra, porque eu quero ser a cada dia mais e mais parecido contigo. Eu te peço tudo isso, meu Senhor, e é no nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém, Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, né, a sermos servos bons e fiéis. E até a próxima, né? Que o Senhor nos ajude. Amém.